Aperfeiçoados através das provações. Tiago capítulo 1, verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Então Tiago está dizendo aqui que nós devemos ter como motivo de alegria o passardes por provações. E eu quero ler um texto muito conhecido que está no livro de Jó. É um texto extenso, mas necessário, porque nem todos o lembram de cor. Diz assim, livro de Jó, capítulo 1, verso 6, a seguir. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: Teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, e as jumentas paciam junto a eles, ou pastavam. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Os seus servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este falando, veio outro e disse: Dividindo os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto. Deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, verso 1 do livro de Jó diz assim: Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. E disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumirem sem causa. Respondeu Satanás ao Senhor: Pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face.
Disse o Senhor a Satanás: Pois bem, ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se rapar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, um texto bastante extenso, mas necessário. Então, no primeiro texto que nós lemos em Tiago, ele vai falar que nós devemos ter motivo de grande alegria o ser provados, porque a nossa fé, quando é provada, nós somos aperfeiçoados e nos tornamos perseverantes, né? A perseverança, ela é uma obra concluída em nós. Então, o tema da ministração de hoje é provações, aperfeiçoados através das provações. Então, quando Deus nos prova, quando Deus prova a nossa fé, tem alguns objetivos. Primeiro, não é para saber a nossa fé, porque sendo Ele onisciente e presciente, que sabe das coisas antes que elas aconteçam, Deus sabe tudo. Então Ele não precisa me provar para saber se eu tenho ou não tenho fé. Ele não precisa me provar para saber se eu resisto ou não resisto. Não precisa, Ele sabe. Quem não sabe é o diabo, as pessoas que estão à minha volta, gerações futuras. Então, quando Deus nos prova, Ele prova para nos aperfeiçoar, para fazer conhecido a nós o nosso caráter, a nossa índole, os nossos propósitos, os nossos objetivos. Qual que é o objetivo de permanecermos em Deus? E também até para mostrar para o inimigo. Então nós vemos no texto que nós lemos no livro de Jó, vai falar que Satanás, chegando diante de Deus, questionou a respeito da fidelidade, da fé, do amor de Jó para com Deus. Ele dizia que Jó servia a Deus, amava a Deus, adorava a Deus, porque Deus o abençoava. E Deus disse: não, não é verdade. Satanás fala: porque tu tem protegido a ele. Protege a sua casa, protege a sua família, protege seus bens. Tudo que ele faz prospera na face da terra. E Deus disse: isso é só consequência. Eita Deus. Então Satanás colocou em dúvida a fidelidade de Jó. E Deus, sabendo da fidelidade de Jó, falou: tá bom, ele está em teu poder. Então Satanás veio contra a família, contra os bens, contra tudo que Jó possuía e acabou com tudo. E Jó permaneceu fiel. E depois, numa outra oportunidade, apresenta-se Satanás de novo diante do Senhor e Deus pergunta: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Ele ainda permanece fiel, a despeito dos acontecimentos, a despeito dos males, das perdas, dos prejuízos que ele sofreu. Ele continua fiel e servindo e amando e adorando a Deus. Satanás então diz: ele ainda tem saúde? Toca na saúde dele, nos seus ossos, na sua pele, na sua carne, e vai ver que ele vai blasfemar contra ti. Deus falou: tudo bem, ele está em seu poder, só não lhe tire a vida. Então Satanás veio contra Jó e feriu uma enfermidade terrível, e Jó permaneceu fiel. Então o que eu quero destacar nesta noite é que as provações servem para mostrar a mim, a Satanás, às gerações futuras, aos inimigos, aos que estão à minha volta, no que é que eu creio, para mostrar o meu caráter, a minha intenção, a minha fidelidade, o meu amor e a minha devoção. Então, nós vemos que muitas vezes nós servimos a Deus por interesse, pelo que Ele pode nos proporcionar. Ainda que não busquemos
bens materiais, coisas dessa vida, nós almejamos os céus. Nós buscamos recompensa. Nós servimos a Deus, vamos à igreja, fazemos oração, porque nós cremos nas recompensas, nos favores que podemos obter de Deus. Então é comum, muitas vezes nós estamos na igreja, participando, envolvido, porque eu creio na vida eterna, porque eu creio nos céus, porque eu creio na salvação. Então nada mais é do que interesse. Querendo ou não, é interesse. Mas quando Deus fala a respeito de Jó, não havia interesse. Jó servia e amava a Deus porque ele conhecia o caráter de Deus. Jó servia e amava a Deus porque ele conhecia os atributos divinos do Senhor. Ele estava apaixonado por quem Deus é. E é o que nós precisamos. Então nós vemos que a proteção de Deus era uma consequência. Então Jó não servia a Deus por causa da proteção, por causa dos benefícios, por causa dos favores, por causa da prosperidade que Deus dava a ele. E Deus o abençoava porque eles eram amigos, eram íntimos, eram como pais e filhos. Imagina só, você trabalharia para uma determinada empresa se não recebesse salário no final do mês? Provavelmente você vai dizer que não, eu não trabalharia de graça. Boa parte de nós também, ou seja, todos nós não faríamos isso. Por quê? Porque nós temos contas a pagar, nós temos despesas, nós precisamos viver. Então, nós trabalhamos em troco do salário, que é a nossa recompensa. Mas agora se coloca no lugar do empregador. Você estaria satisfeito com um funcionário que só trabalha pelo salário? E o que nós mais vemos? Pessoas que não mostram disposição, não mostram proatividade, não mostram interesse na produção. O interesse dele é só o salário. Então, ao empregador também não é vantajoso. E às vezes é assim que nós lidamos com Deus. Nós buscamos a Deus por interesse. Nós o servimos, nós o cultuamos, nós o louvamos, nós participamos dos cultos, mas com interesse. Que interesse? Por menor que seja o nosso interesse, é um dia morar no céu. É interesse. Enquanto que deveríamos cultuar, louvar, adorar a Deus por causa do seu caráter, por causa da pessoa que Ele é. Então nós precisamos conhecer Deus na intimidade, conhecer a pessoa dele, conhecer o caráter dele. Então nós nos apaixonaríamos por ele. Isso. Nós nos apaixonaríamos pela pessoa que ele é. Então seria prazeroso. Eu acredito que você deve ter uma pessoa na tua vida, um amigo, a quem você se sente muito bem ao estar ao seu lado, a tirar um momento de conversa. Hoje mesmo eu estava com uma pessoa muito querida e conversando, e nós conversamos por mais de 2 horas seguidas. E quando eu pensei que tinha passado uns 15, 20 minutos, já tinha se passado 2 horas e meia. Deu horário de almoço, aí eu precisei me retirar, e porque tinha outras coisas a fazer, mas a conversa, o diálogo estava muito agradável, porque é uma pessoa muito querida, é uma pessoa formidável, é uma pessoa encantadora. Então a mesma coisa deveria ser assim conosco. E Deus, deveríamos conhecê-lo de uma forma tão grande, tão profunda, na sua intimidade, conhecer o seu caráter, porque Deus, ele é grande, mas não é grande em tamanhos, em volume. A grandeza de Deus é na nobreza dos seus atributos: amor, misericórdia, graça, fidelidade, bondade. Então Deus é o tipo de pessoa que quando a gente conhece, a gente se apaixona por ele. Então nós o servimos pelo prazer da sua companhia.
pelo prazer da sua presença. E nós vemos que Jó era uma pessoa assim. Ele servia a Deus não pelo que Deus dava a ele, proteção, prosperidade, bênção, nesse sentido. Mas ele conhecia a Deus de uma forma que outros não conheciam. Ele conhecia o caráter de Deus, estava apaixonado ao ponto de, na maior das adversidades, perdendo todos os seus bens, a sua família, né, os seus filhos, ainda assim ele permaneceu fiel, porque ele amava a Deus. Não o que Deus faz, mas quem Deus é. Eu creio que você deve conhecer alguém, uma pessoa que seja encantadora, uma pessoa que te dá alegria e prazer só de estar por perto dela. Às vezes não precisa nem estar perto, só o fato de você saber que essa pessoa existe e faz parte do teu ciclo de amizade já te deixa feliz. Então é isso que nós precisamos. Deus não é um ser carrasco, muitas vezes nós o vemos assim, né? Que está sempre carrancudo, pronto a castigar, pronto a punir, a descontar a sua ira no pecador. Não, Deus é Pai, né? É verdade que Ele muitas vezes está indignado, mas a sua indignação é a indignação de Pai. Eu creio que quem é pai entende melhor do que quem é filho. Quem é pai consegue entender o que é estar indignado com o filho. Mas é uma indignação amorosa. É uma indignação porque você tem planos, você tem projeto, você tem propósito, você já vislumbrou um futuro para o teu filho. Mas muitas das vezes o filho ainda não percebeu, não entendeu. E muitas vezes você tem lutado como um louco para poder proporcionar ao teu filho esse futuro brilhante que você sonhou. E ele muitas das vezes despreza. Então isso causa indignação, mas é uma indignação amorosa. E a mesma coisa é entre Deus e nós. Então quando Deus nos prova, não é para saber se eu resisto, se eu não resisto, o quanto eu suporto, o quanto eu não suporto, para saber o tamanho da minha fé ou não. Ele prova para mostrar para mim no que é que está baseado a minha busca a Deus. Muitas vezes, quando alguma coisa não sai ao nosso gosto, muitas vezes ficamos bicudos, chateados, magoados com Deus. Porque Deus não atendeu, Deus não respondeu, Deus não fez conforme eu queria, então Deus não é bom, Deus não é justo, Deus não me ouve, Deus não está nem aí para mim. Não, meu filho, não é bem assim. É porque os planos de Deus são melhores, são maiores do que os meus. E às vezes nós estamos querendo coisas tão pequenas e Deus está preparando algo tão grandioso para nós. E por não conhecermos o caráter de Deus, nós queremos dele somente as vantagens. Só queremos os favores. E se não for do jeito que nós queremos, então não queremos mais contato com ele. E torna-se um fardo servir a Deus. Torna-se um fardo cultuar a Deus. Torna-se um fardo sair de casa e ir até o templo, prestar o seu culto a Deus. Tudo é enfadonho, é chato, é incômodo, é perturbador, é desanimador. Isso é quando nós buscamos a Deus por interesse. Agora, quando nós buscamos a Deus, quando nós o reverenciamos, servimos pela pessoa que Ele é, quando estamos apaixonados por quem Ele é, então será um prazer e uma alegria muito grande. Então nós vemos que Tiago vai dizer isso. Tende por motivo de grande alegria serdes provado, passardes por provações. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Eu vou contar um negócio para você. Sábado agora eu estava vindo do serviço, era 1h pouco da tarde, e eu venho na minha lambretinha, uma cinquentinha, e vinha um rapaz do lado. Ele estava com uma 125, 150, sei lá. Só que é um piazão, molecote. Também estava vindo do serviço, né? Dava para ver pelas roupas de trabalho. Mas era muito infantil. Ele queria empinar a moto. E a minha não anda muito, a minha é uma cinquentinha. E
E ele vinha devagar e vinha empinando a moto, e entre ele e eu estava passando uma outra moto maior. E conforme ele empinou, o camarada que estava na moto da maior desviou dele e jogou para cima de mim. Mas numa velocidade um pouco maior do que a minha, não impediu. Mas eles estavam atrapalhando o fluxo do trânsito. Então eu entrei entre os dois, que estavam um do lado da pista, outro do lado, eu passei no meio. E eu dei uma buzinada para alertar o rapaz que estava empinando a moto que eu estava passando, para ele não inventar de empinar e cair para cima de mim. E dei uma buzinadinha e passei. Pronto, foi o que precisou. Então nesse momento, aí ele começou a acelerar a moto assim e me convidar tipo para um racha. Eu falei, não pode ser verdade. Eu falei, só vai. E ele ali me irritando no máximo que ele pudesse. E sabendo, desafiando. Os demônios dele, os meus demônios não bateu. Pensa numa irritação fora do comum. Só que ele sabia que a minha motinha não pegava dele. Por isso ele me desafiava. E quando chegou ali no semáforo, o semáforo estava aberto, aí foi e fechou. Bem na hora. Só que ele não esperou. Ele passou pro outro lado e ficou me instigando. Me chamando, vem. Falei, cara, larga a mão de ser trouxa, só vai. Mas a vontade era de espancar. A vontade era essa. Então, são tipos de provas que nós passamos no dia a dia que mostra em que estado nós estamos. Então naquela hora eu vi que os demônios deles e os meus demônios entraram em conflito. Então é nessas horas que nós vemos em que estágio, em que estado nós estamos. Enquanto que Jesus Cristo diz, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, se alguém te ferir na face, oferece também a outro. Daí eu vi que eu ainda estou um pouquinho longe desse propósito, desse objetivo. E por falar em objetivo, as empresas, as equipes, quando elas querem atingir um objetivo, um propósito, eles estabelecem uma meta, para um mês, 2 meses, um ano, sei lá. E eles, para aqui um mês nós queremos chegar nessa posição. Então quando chegar lá com 10 dias, eles vão avaliar o tanto que eles já produziram e o quanto que falta para alcançar. Então isso vai mostrar se eles estão indo bem ou mal. Se precisa reajustar alguma coisa, se precisa mudar alguma coisa para alcançar o propósito. Ou seja, se a meta for para um ano, com 3 meses eles vão avaliar. Nesses 3 meses, o quanto é que avançamos, o que é que nós já conquistamos, o que é que falta para atingir o objetivo. Então são parâmetros. Então as provações na nossa vida são parâmetros. É através das provações que nós medimos o tamanho da nossa evolução. É através das provações que nós vamos ver o quanto é que nós crescemos, o quanto é que nós amadurecemos. Então, quando Deus nos prova, é para mostrar para nós, principalmente, o quanto nós evoluímos, o quanto nós crescemos, o quanto nós amadurecemos. Também é para mostrar para o nosso inimigo o quanto nós evoluímos, o quanto nós crescemos, o quanto nós amadurecemos. Então nunca é para Deus saber, é para Ele mostrar para mim, é para mostrar para o próprio diabo, para mostrar para gerações futuras o que é a nossa fé. Então nós vemos que Jó, quando ele foi provado, Deus mostrou para o diabo, mostrou para gerações futuras e mostrou para o próprio Jó, mostrou para a esposa de Jó, mostrou para todos os seus vizinhos o tamanho da fidelidade de Jó. O que era o amor de Jó por Deus, o que era a fidelidade de Jó por Deus, o que era a paixão de Jó por Deus. Então Jó não servia a Deus pelo que Deus fazia por ele, mas todavia ele era apaixonado por quem Deus é. Então nós vemos que depois dele ser provado, eu não vejo ele orando e pedindo os seus bens de volta. Pelo contrário, Deus falou para que ele intercedesse pelos 3 amigos dele. Porque os 3 amigos dele tinham uma visão totalmente distorcida. E Deus estava indignado com os amigos dele. Falou, Jó, interceda por eles.
ofereça sacrifício por eles. E enquanto Jó orava, intercedia, sacrificava em favor dos seus amigos, a história dele foi mudada. Ele tornou-se muito mais rico do que era antes. Ele teve filhos e filhas, né, muito mais do que tinha antes. Então nós vemos que ele nem chegou a buscar, pedir, ele foi curado. Ele sequer pediu para que Deus fizesse alguma coisa por ele. Simples assim. Porque o amor dele era por Deus, é por quem Deus é. E isso agrada o coração de Deus. Então Deus o abençoava, Deus o protegia e o guardava. Mas Deus sabia que ele o servia e o amava por quem Deus é. O diabo duvidava. O diabo o acusou de ser interesseiro. O diabo o acusou de ser leviano, né? De ter simplesmente servir a Deus simplesmente por causa dos benefícios. Mas então Deus, através da aprovação de Jó, mostrou que o diabo estava enganado. Os amigos de Jó estavam enganados. As pessoas à sua volta, a mulher de Jó estava enganada. A mulher de Jó, sim, ela servia a Deus por interesse. Ou quando ela viu perdendo tudo, perdendo os filhos, ela disse a ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Simples assim. Abandona esse Deus e morre. Ou seja, desprezou tanto o marido, a fé, a fidelidade dele, quanto Deus a quem ele servia e amava tanto. Então o que nós precisamos entender é isso. Às vezes nós não somos interesseiros no sentido de estar ali pedindo milagres, pedindo bênçãos materiais, pedindo riqueza, mas às vezes nós estamos servindo a Deus somente por causa da salvação, somente por causa dos céus, mas não conhecemos quem Ele é. Não conhecemos a grandeza do seu amor, da sua benignidade, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu caráter, da sua lealdade. Agora, quando nós conhecemos a Deus, nós nos apaixonamos por Ele. É isso que acontece. Eu já até falei aqui, falei na igreja tempos atrás, o seguinte: como é que nós nos apaixonamos por alguém? Primeiro nós escolhemos uma pessoa, né? Olhamos e falamos: opa, é por aquela pessoa ali. Fazemos pessoa que às vezes nós nem conhecemos muito bem, mas então nós elegemos essa pessoa e começamos a direcionar a nossa atenção nas suas virtudes, nas suas qualidades, e começamos a destacar isso, né? A beleza, o carisma, a inteligência. E se não tiver, nós falamos que tem, e começamos a criar expectativas, observar e começar a buscar qualidades nessa pessoa, e por isso nós nos apaixonamos. E aqui com Deus não é diferente, mas tem hora que os nossos olhos estão em Deus somente como aquele que é propiciador de milagres. Deus é um Deus que faz milagres, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que liberta, Deus é Deus, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é tão grande, Ele é tão generoso, Ele é tão formidável, Ele é tão agradável, Ele é tão amável, Ele é tão espetacular, que não tem como não se apaixonar por Ele. Ele é gigante, não em volume, mas os seus atributos são nobres. A sua misericórdia, a sua bondade, a sua lealdade. Ah, eterno Deus, não tem como não nos apaixonar por um Deus assim. E quando nós estamos apaixonados por Ele, quem Ele é, pela pessoa dEle, não importa o que acontece. Então, o que nos faz suportar a adversidade, a dor, a provação, a adversidade, o inimigo, o adversário, não é o tamanho da nossa fé. Não. É o tamanho do nosso amor, da nossa paixão por Deus. Então nós vemos que Jesus Cristo suportou a cruz, suportou a morte na cruz, o espinho, o escárnio, todo tipo de coisa. Por quê? Porque Ele conhecia o Pai. Então não foi o sofrimento de Cristo que nos trouxe salvação, perdão, reconciliação. Não foi o sofrimento. Não foi. Mas o amor dele.
O amor que é capaz de suportar toda a dor e todo o sofrimento, suportar a morte de cruz, por causa do amor que ele tem pelo Pai e pela humanidade. Então esse amor fez com que ele suportasse. Não era a sua força, não era a sua habilidade, a sua capacidade, o tempo de oração que ele tinha, não, era o tamanho do seu amor. Então muitas vezes nós não suportamos, nós não permanecemos por causa, não é por falta de fé, é falta de servir e amar a Deus pela pessoa que Ele é. Então comece a olhar para Deus e buscar nele virtudes, qualidades, valores, e você vai encontrar, e você vai se apaixonar. E quando você olhar para Deus, você vai dizer: uau! É assim que funciona. Eu me recordo, isso foi muito marcante na minha vida. Um dia eu estava orando, né, e enquanto eu orava, eu comecei a meditar no ser humano, como é que ele foi criado, né? O cuidado de Deus em criar cada parte do corpo, cada órgão, né? E eu estava ali felizão da vida, né? Falando: Senhor, Tu és tremendo, Tu criou o ser humano, uma máquina perfeita, vamos assim dizer. É coração, é fígado, é rim, é pulmão, é intestino, são as veias, são as células, o cérebro, os olhos, tá? E eu estava assim, falei: é muito perfeito o que Tu fizeste, né? E cada órgão tem a sua importância, cada membro tem a sua utilidade, cada coisinha no seu lugar funcionando perfeitamente. E se uma dessas não funcionar perfeitamente, a pessoa morre. Aí quando eu estou assim felizão da vida, alegre, né, por causa da genialidade de Deus, na habilidade de Deus, em como criar o ser humano, capaz de enxergar cores, aí o Espírito de Deus fala assim: e o velho? Imagina. Enquanto eu estava assim deslumbrado como que o ser humano é tão complexo, com tantos órgãos vitais e necessários, sem eles é impossível viver. Aí Deus fala para mim: e o verme, que não tem nada disso e vive, né? Então naquele momento eu fiquei mais maravilhado ainda, porque o mesmo Deus que cria o ser humano tão complexo, com veias, artérias, vasos sanguíneos, o sangue, o coração, o pulmão, o rim, o fígado, os olhos, o cérebro, com habilidades, tendões, ossos, nervos, aí ele vai e cria um verme, só para dizer que ele faz, só para mostrar que ele sustenta a vida, tanto a mais complexa quanto a mais simples. E o tal do verme, cara, ele não tem coração, não tem pulmão, não tem rim, não tem intestino, não tem cérebro, não tem nada. E vive, e sobrevive coisas que o ser humano muitas das vezes não sobrevive. Esse tempo atrás tinha umas larvas de mosca que... essas moscas de fruta, tinha umas cascas de fruta ali e tinha um bocado de larva. Daí eu falei: eu vou matar essas larvinhas aqui, com essas pestes dessas moscas aí caindo pra dentro de casa. Eu joguei cloro, não morreu. Eu joguei um veneno que eu tinha ali, SBT, não morreu. Eu tive que matar de chinelada, né? Eu esfreguei o chinelo, porque os bichinhos é duro de morrer. Então nós vemos uma vida simples, mas foi Deus que criou, e ela vive. Sem rim, sem pulmão, sem coração, sem cérebro, nem olhos tem, se tem, eu não sei. Mas dá a impressão que não tem. Foi o mesmo Deus que criou. Então quando você começa a olhar para Deus, esse arquiteto, esse engenheiro, esse físico, químico, que é capaz de planejar as coisas nos seus mínimos detalhes, você se apaixona por ele. E uma vez apaixonado por ele, você não quer viver longe dele, de jeito nenhum. Ele é o que mais te importa, é o que dá mais prazer e alegria. É isso que nós precisamos. Então Jó era o tipo de pessoa que ele conhecia a Deus nesses detalhes. Ele era apaixonado por Deus. E Deus era apaixonado por Jó. Davi era apaixonado por Deus. E Deus era apaixonado por Davi. E nós precisamos ser apaixonados por Deus.
e Deus, por certo, é apaixonado por nós. Então você vai desfrutar dos benefícios que inimagináveis, e não será por causa deles. Eu falei há pouco a respeito de trabalhar de graça, né? Não alguma empresa. Mas veja bem, eu nasci na roça, eu falei esse tempo aqui, e na roça, no sítio, os filhos, né? Nós, os filhos e meus irmãos, trabalhávamos juntamente com o pai, na roça, na lida do dia a dia. Pergunta se algum de nós tinha salário ou mesada sequer. Não. Mas o pai proporcionava a nós o teto, o alimento, o calçado, a roupa, para nós era o suficiente. A proteção, a presença, o amor. Nós não trabalhávamos por salário, mas porque agora, se fosse trabalhar para outra, aí nós queríamos receber. Mas quando era para o pai, não, porque o pai era aquele que proporcionava tudo o que nós precisávamos. E só a presença dele, a existência dele, a proteção dele, já era o bastante. Então nós não precisávamos de muitas coisas. Então o nosso relacionamento com Deus tem que ser nesse mesmo sentido, de pai e filho. Nós não podemos servi-lo por causa do que recebemos, ou do que vamos receber, ou do que nos aguarda, ou que nos espera, mesmo que sejam os céus e a salvação. Isso é consequência. Então, muitas vezes, como eu estava falando, lá trabalhando na roça, às vezes no final do ano, para comprar uma caixa de tubaína, era uma alegria muito grande. Então, isso era como um prêmio enorme. Tenho 2 irmãos mais velhos que eu, eles tinham uma roça de feijão, mais ou menos um alquê de feijão. Vocês acreditam que eles trocaram um alquê de feijão por uma caixa de tubaína? Eles plantaram feijão, um alquê de feijão para os 2. E estava chegando no final do ano, eles começaram a perturbar o pai. Você vai comprar a caixa de tubaína, né? O senhor vai comprar a caixa de tubaína nesse final de ano? Eu falei, não tem dinheiro não. Tem como comprar não, esse ano não vai dar não. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, nós estamos a nossa roça de feijão, um alqueire do feijão de uma caixa de tubaína, você acredita? Trocaram. Só que é claro que no final das contas, depois o pai não pegou a roça de feijão deles e comprou a caixa de tubaína, mas aquela foi uma alegria do mundo. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Ele não é só um ser poderoso que te abençoa, né? Ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero